Aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos fazer um aprofundamento de conteúdo. Conteúdo este do capítulo 1 e do capítulo 2. Primeiro eu queria desejar para vocês umas boas-vindas, né? Um bom retorno. Espero que todo mundo tenha descansado, todo mundo esteja com a memória fresca para a gente dar continuidade no nosso planejamento. Falando de planejamento, seria o capítulo 6, né? Só que antes a gente vai fazer algumas revisões, tá? Do primeiro semestre. Hoje, especificamente, capítulo 1 e capítulo 2. E aí, capítulo 1 e capítulo 2, gente, respectivamente, ecologia e seres vivos, o que tem tudo a ver, né? E quando a gente fala de ecologia, a gente precisa entender esse conceito. O que é ecologia, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ecologia tem milhares de definições. Porém, a gente precisa entender o que é. O que é? É o estudo do organismo, o estudo dos seres vivos, só que não apenas o estudo deles em si, e também o estudo deles com outros seres vivos, como que eles vão se relacionar com outros seres vivos. Não apenas com outros seres vivos também, mas também com o meio em que eles vivem. Ou seja, esse conceito é muito amplo, tá? Vamos lá. Então, dentro de ecologia, nós vamos ter alguns conceitos, né? Nós temos primeiro o que vem a ser uma espécie. Uma espécie é um organismo que vai apresentar características semelhantes entre si, ok? Não. Precisa disso? Precisa. Só que também necessitamos que estes organismos consigam se reproduzir, ou seja, copular e deixar um descendente fértil. O que eu quero dizer com deixar um descendente fértil? Muitas vezes nós vamos ter dois organismos dos quais vão conseguir copular, porém não geram um descendente. Então não só podem ser considerados da mesma espécie. Outras vezes nós vamos ter organismos dos quais vão conseguir copular, vão gerar um descendente, porém esse descendente é o que a gente chama de híbrido. Ele é estéril, ele não consegue gerar descendentes também. Então isso também não é considerado da mesma espécie. É raro, não é comum isso acontecer, mas se acontecer não pode ser considerado da mesma espécie. E aí, gente, para ser considerado da mesma espécie, esses organismos necessitam se reproduzir, gerar um descendente, e esse descendente ele tem que ser fértil, ele tem que conseguir ter capacidade de gerar novos descendentes também, ok? E aí, quando a gente já tem esse conceito de espécie, a gente precisa saber diferenciar muito bem dois novos conceitos, o habitat e o nicho ecológico. O habitat ele é mais fácil, o habitat ele é concreto, né? O habitat é simplesmente o local onde aquele indivíduo vai viver. Ou seja, qual é o habitat da zebra? A savana africana. Qual é o habitat da onça? O Pantanal. Mas e o que é nicho ecológico? Nicho ecológico é aquele conceito mais abstrato, é aquele conceito do qual a gente necessita entender, vivenciar e não ver, tá? Por exemplo, o nicho ecológico é como que o indivíduo vai explorar o seu habitat. Ou seja, a partir do momento que eu observo a forma como a zebra explora a savana africana, eu consigo visualizar o seu nicho ecológico. Por exemplo, que horas ela se alimenta, o que ela tem preferência para se alimentar, como ela se reproduz, se ela tem métodos de acasalamento, quem são os seus predadores, como que ela se protege, se ela é mais ativa à noite, mais ativa de dia, enfim. Todos esses conceitos de como o organismo vai se relacionar com o habitat, ou seja, como que ele vai explorar o habitat, como ele vai viver naquele local, é considerado o seu nicho ecológico. E aí, quando a gente fala de nicho ecológico e de habitat, a gente tem uma discussão muito grande. Por exemplo, é possível que dois organismos de espécies diferentes coexistam no mesmo habitat? Coexistir é viver junto? Sim. Nós temos, por exemplo, a zebra e o rinoceronte e a girafa que vão sobreviver no mesmo habitat, na savana africana. Porém, quando a gente faz essa pergunta relacionada a nicho ecológico, se dois organismos da mesma espécie são capazes de coexistir no mesmo nicho ecológico, a resposta é não. Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas professor, a zebra, a girafa e o rinoceronte, eles coexistem na savana africana, eles vivem praticamente da mesma forma, se alimentam de vegetais, eles têm quase o mesmo nicho. Quase o mesmo nicho.
Às vezes a gente observa dois indivíduos de espécies diferentes que vivem no mesmo habitat, porém é impossível espécies diferentes coexistirem no mesmo nicho ecológico, tá? Mesmo que esse nicho ecológico se diferencie minimamente, mas se diferencia. Quer ver um exemplo? A zebra, ela dá preferência de comer as folhas das gramas, tá? Já o rinoceronte se alimenta da raiz da grama. E a girafa se alimenta de folhas no alto da copa das árvores. Logo, já temos uma diferença de nicho ecológico aí bem grande, tá? Então é impossível que dois indivíduos de espécies distintas coexistam no mesmo nicho ecológico. Sempre vai ter uma diferenciação, mesmo que mínima, mas sempre haverá, ok? Sabendo disso, gente, a gente pode dar um passo à frente e entender outros conceitos como populações, comunidades e ecossistemas. O que são populações? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Não existe população formada por espécies diferentes. Então eu tenho uma população de leão, uma população de mico, uma população de macaco prego, uma população de zebra, uma população de onça, uma população de bugio, de babuíno, enfim. Populações são grupos de indivíduos da mesma espécie que vão formar uma população e viver ali, digamos, um auxiliando o outro. A população humana, por exemplo. Só que quando a gente fala de comunidade, o que é comunidade? É o conjunto de populações. Beleza. Só que aí tem uma confusão. Se comunidade é o conjunto de populações, significa que a comunidade pode ser o conjunto de populações formadas pela mesma espécie ou o conjunto de populações formadas por espécies diferentes, correto? Vamos lá. Se eu tenho uma comunidade formada, por exemplo, por 4 populações, uma população de mico-estrela, uma população de papagaio, uma população de arara, uma população de jararaca, que eles convivem entre eles. Logo, é uma comunidade formada por 4 populações de espécies diferentes. Só que, por outro lado, eu também posso ter uma comunidade formada por 4 populações de mico-estrela, de mico-estrela, de mico-estrela e de mico-estrela. Mas, professor, se eu tenho 4 populações de mico-estrela, não seria uma população só grande? Poderia, se eles vivessem como população. Só que essa população é dominada por um macho alfa, essa por outro e essa por outro. Então eu tenho 4 populações, tá? Sejam dominadas por macho alfa, ou seja dominadas por, ou simplesmente porque vivem em, digamos, um pouco mais distante uma da outra, enfim, são consideradas 4 populações distintas, porém da mesma espécie, de mico-estrela. E aí eu formo, se elas se relacionam para construir uma comunidade, eu tenho uma comunidade formada por indivíduos da mesma espécie, por populações da mesma espécie. Então o termo de comunidade pode ser o conjunto de populações formadas pela mesma espécie ou não, beleza? E aí eu tenho os ecossistemas, né? Que são aqueles conjuntos de várias comunidades que vão formar um ecossistema. Exemplos de ecossistemas: deserto, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, o oceano, enfim, nós temos vários ecossistemas. Só que a gente precisa entender que o ecossistema ele pode ser grande ou pequeno, dependendo do nosso ponto de vista. Por exemplo, o ecossistema de uma onça pode ser o Pantanal, que é enorme, pode ser a Floresta Amazônica, que é enorme, pode ser a Mata Atlântica, que é enorme, enfim. Só que se eu parar para pensar que o ecossistema, por exemplo, da larva do coco, tá? Que é aquela larva grande, né? Assim, branca, pode ser um tronco de árvore podre? Pode. Se ela consegue fazer daquilo seu ecossistema, ali eu tenho um ecossistema pequeno, mas para aquela larva é o ecossistema dela. Uma árvore caiu e ficou podre. Conseguiram compreender? Se alguém tem aquário em casa, o aquário nada mais é do que um ecossistema artificial do qual você produziu, mas é um ecossistema para aqueles organismos que ali vivem, beleza? E para finalizar, eu quero falar sobre a ordem, né, dos seres vivos. O que eu quero dizer com ordem? A ordem estrutural, morfológica. Vamos lá. Quando eu digo que um ser vivo, né, ele é um organismo, o organismo é formado por o quê? Por um conjunto de sistemas. Um sistema é formado por um conjunto de tecidos, um tecido é formado por um conjunto de células, e células é formado por um conjunto de organelas, ok? Então vamos lá. Organelas vão se juntar e formar uma célula, células vão se juntar e formar um tecido, tecidos vão se formar
vão se juntar e formar os sistemas, e os sistemas vão formar o organismo. Só que ali, entre tecidos e sistemas, nós temos que encaixar os órgãos. Por que eu não falei isso antes? Porque na nossa apostila tá certinho, organela, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Só que na imensa maioria das bibliografias que vocês vão ver, vocês não vão ver órgãos, o que é um erro. Então é importante a gente fixar isso na nossa cabeça, que nós temos que botar órgãos nesse conceito, tá? Que um conjunto de órgãos vai formar um sistema e que um órgão é formado por um conjunto de tecidos, beleza, galera? Então, a gente fez essa revisão, esse aprofundamento. Vou pedir que vocês façam um resumo de vocês, tá? Para fixar bem. E na próxima aula a gente volta fazendo o aprofundamento dos outros capítulos do primeiro semestre. Muito obrigado, até a próxima.